Ah, bom dia, povos e povas. Hoje eu estou no espírito festivo, bem folclórico, 24 de agosto, dia do folclore, eu acho. Aí eu trouxe quem para me fazer companhia. Olha quem está aqui, Saci Pererê está aqui com a gente, festejando esse período festivo de folclore. E folclore tem muito a ver com a nossa mente, tem muito a ver com a nossa infância, tem muito a ver com a nossa relação com a vida, com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que a gente é, com as nossas danças, né? Com a nossa forma de comer. Então, para cada região do país, existem comidas características, né, que tem a ver com o folclore da região. Então, isso é bem legal, né? Mas eu também quero falar, claro, que a gente está aqui falando de autoconhecimento. E mesmo com a presença do nosso amiguinho, eu não podia deixar de trazê-lo aqui para vocês. Esse mundo do conto, esse mundo da brincadeira, né? Eu acho que eu sou uma brincante de nascença, então eu queria trazer um pouco essa essência da brincadeira aqui para vocês também. Então, uma coisa importante que eu queria trazer hoje é uma reflexão, mas vou puxar no ponto de uma história de uma menina, tá ok? Então vamos lá. Era uma vez, iniciando, vamos ao nosso conto. Existia uma menina, né, que desde pequena ela foi criada com intenso amor. Ela, os pais o pai e a mãe, né, ela teve o pai e a mãe no tempo certo, no período certo, e também ela era muito envolvida por bastante amor, né? Então, o amor para ela foi uma coisa que ela vivenciou. Todos os desejos dessa menina também eram realizados. Ela tinha tudo que ela desejava, pum, vinha para ela. Só que faltava a ela uma coisa, né? E que era o fato dela ser sozinha. Então, isso muitas vezes entristecia essa menina, porque eu sou sozinha, eu não tenho amigo, as pessoas têm famílias grandes, eu não tenho família grande. Então, isso sempre angustiou um pouco essa menina. Mas uma forma dessa menina transformar isso era estar sempre em contato com outras crianças, com outras pessoas, se inserindo na vida das outras famílias. Então, ela ia para casa de outras famílias e curtia tudo aquilo, né? Toda aquela brincadeira, toda aquela casa, as casas das outras famílias, ela curtia. Ela, em essência, tinha essa pureza, essa forma de existir. E ela cresceu com essa forma de ser. Só que ela era tão pura e amorosa, né? Era a essência dela, era a essência dela, que quando ela ficou adolescente, também adulta, ela praticamente era rotulada da gratiluz, né? Quando a pessoa é muito na gratidão, a pessoa é muito, não, vê as coisas do lado positivo, ela hoje tem uma brincadeira que diz é gratiluz. O gratiluz chega num momento até interessante, porque antes de se usar o nome gratiluz, se usava uma coisa que era mais pejorativa, então ela era essa menina, criança, adulta, adolescente e mulher, ela era sempre assim, ai, você enche o saco de ser tão positiva, né? E aí usou-se um termo positividade tóxica. Olha que ponto chegamos, né? Olha os rótulos, positividade tóxica, gratiluz, né? E a gente passa a receber N código, N formas de ser reconhecido e rotulado. Que bom que você já. E tenta pegar o rótulo da positividade, chamar de positividade tóxica, para que tentar inverter a positividade da pessoa, né? E diz, nossa positividade é tóxica. Mas o que eu quero trazer com o conto dessa menina que teve uma trajetória de crescimento, sempre com positividade, sempre olhando o outro com amor, sempre se preocupando com o outro, como Maria Teresa de Calcutá, como tantas outras pessoas que passaram no planeta, né?
ela não se compara. Essa menina, evidentemente, ela não tem esse pensamento, provavelmente, na história dela, e consciência de que ela poderia ser alguma coisa nesse sentido, não. É da essência dela, ela é aquilo, né? E aquilo também traz as sombras, os sofrimentos e tudo mais. E aí eu quero trazer um ponto que é sobre a dualidade, né? Jung, ele vem nos trazer que, normalmente, ele até traz, ele até fala sobre a São Tomás de Aquino, não. Bom, o Jung nos traz uma coisa que é interessante quando ele fala sobre as sombras. Normalmente as pessoas que são positivas, né, que estão sempre do lado do bem, olha os termos que a gente cria, lado do bem, lado do mal. Eu normalmente quando chamo lado A e lado B, mas gente, isso tem um nomezinho chamado dualidade. E é sobre duas percepções que eu quero falar hoje, em termos de dualidade, tá? Então, veja, a gente cria regras, a gente, talvez a nossa mente, como ela também tem dois lados, eu acho que isso foi, né, de certa forma, trazido para a gente como sendo A e B, eu chamo A e B. Mas olha que loucura, a gente foi criado numa perspectiva de que existe um lado A e um lado B. Tem pessoas que são boas, tem pessoas que não são boas. É, e E quando a gente vê maldade nas pessoas, a gente diz que elas não são boas. Mas o Jung diz que nos sonhos, quando essas pessoas que a gente considera que não são boas, elas dormem, nos sonhos, elas sonham que são boas. E nós, que nos consideramos bons, podemos, em algum ponto de nossa frequência, sonhar que não somos tão bons, né? Então, e esse é o ponto da dualidade, né? Do ser humano dual. E a gente tem essa dualidade, existe a dualidade. Não é a dualidade de eu e o outro, tu e eu, aquela coisa, não. É a dualidade de achar, de acreditar que existe um lado que é bom e um lado que é mau, de acreditar, né? Porque até nas histórias bíblicas, né? O inimigo, né? E algumas religiões chamam o inimigo, e tem até um cara que faz uma brincadeira, né? O inimigo tarararará, o inimigo tarará, ele usa muito isso, e até brinca, a gente ri um pouco com aquilo que ele fala, mas é importantíssimo que a gente comece a ter um pouco mais abra a consciência para pensar. Dualidade. Ok, existe o neutro, o eletro, existem coisas da energia que precisa do lado positivo e do negativo para, né? E aí a gente precisa entender que todos nós temos sombras. Alguns se vestem mais da sombra e alguns se permitem estar no claro, né? De viver mais na luz. E outros estão nas sombras, mas nós também temos sombras. Interiormente, nós também temos no nosso inconsciente, e no inconsciente coletivo, ele é aglomerado também das sombras. Por isso, Jung traz até um livro sobre sombras, para que a gente consiga entender que, sim, nós somos duais também. Que quando eu olho o outro e digo para o que o outro, ele é do mal, é bom que a gente comece a refletir um pouco. Por que eu considero ele do mal? Ele também ele tem coisas positivas, e de repente tem coisas positivas que podem ser interessantes para mim, e ele pode me abrir o olhar para ver coisas. É interessante que um período atrás eu não conseguia ler um livro, que era um livro de um cara famosíssimo, né? Um top da poder da mente, do inconsciente e tudo mais, Joseph Murphy, que ele falava sobre. Ele tinha um livro que era Conversando com o Diabo, se não me engano. Depois eu penso veja aí qual é o título, boto aqui para vocês. Vou colocar aqui, ó. Aqui vai aparecer qual é o livro. Mas eu não podia ver aquele livro, porque eu digo, eu não vou conseguir ler esse livro. Eu sou positiva. E outra coisa que é interessante é que também eu passava um livro que foi top, todo mundo leu e eu me neguei a ler,
que era você é foda, né? Então, aquele termo, ele não soava bem para mim, porque eu sim, eu me via como, não é que eu me visse como gratiluz, mas aquilo me incomodava, existia uma parede naquilo para mim. Eu me negava a ver, porque eu achava que o inimigo também estava vindo ali às espreitas para. Naquilo tinha um pontinho de inimigo ali. Mas, é, por um momento, eu descobri, né, não sozinha, mas eu descobri que o inimigo, ele também foi luz, ele também era uma luz, ele também é luz, né? Só que ele foi inserido por situações que levaram ele para o lado sombra, né? Mas ele também pode se reverter, imagina. O existir da dualidade tem um fator importante, que é a função de fazer com que nós cresçamos. Quando passamos por desafios, quando somos obrigados a enfrentar nossas sombras, porque o outro nos puxa nossas sombras. Aquilo que ele apresenta que nos machuca, né? E a gente diz, esse cara é do mal, aquela fala é do mal. É porque em algum ponto isso está nas nossas sombras. Isso nos dói, isso nos fere, nos irrita e que não queremos ver, porque de alguma forma isso nos traz alguma coisa que a gente não quer olhar. Então, é importante que a gente compreenda, em resumo, né, que o ser dual, ou a dualidade, ela vai existir sempre. E ela tem uma função, é educativa. Ela vai nos educar. Então, a gente precisa se permitir, e com outros olhos, né, observar mais o que está por trás daquela fala, né? Tem aprendizado para mim, sim. Tem um cara, né, que a gente muito conhece, que ele fala muito nos códigos. Pegou o código, né? Ele fala muito sobre o pegou o código. Então, esses códigos, quando ele fala aquilo, ele está nos alertando. Pega o código. Então, na dualidade, no enfrentamento da situação complicada, no enfrentamento dos desafios, naquilo que nos faz chorar, naquilo que nos faz desacreditar, olha, tem um código. E, e vai, e se puder, se ancora na Bíblia, sim, porque tudo leva para a luz. A força, né, a verdade, está na luz. Não tem como. E é lembrando que todos somos luz, mas alguns não se permitiram enxergar a luz porque é como se tivessem medos. Então, eles enfrentam a sombra, mas não que enfrentam a luz. Então, e nós também pensamos que somos luzes, mas nós também não enfrentamos as sombras. A dualidade está nesse ponto de interseção dos dois lados, é o meio. E esse meio, como a gente entende o que é esse meio? Estou vendo aqui, ó. Aqui tem um meio, né? Ó, as duas portas e um meio. Esse meio, ele tem um simples motivo de existir, esse lugar tênue, que você vai estar lá e cá o tempo inteiro. E aí cabe você como um dançante numa corda bamba, né? Se permitir subir e descer e voltar. E cada subida e descida você vem com mais força, né? E aí me vem a imagem do circo, daqueles jogos de coisas que você desce, sobe, e vai pegando um impulso. O impulso para a luz vem quando você entende que está, sim, numa corda, que ela é tênue e ela é bamba. Só não se permita cair muito tempo no, nas sombras, não passar muito tempo lá, porque quanto mais tempo você passa nas sombras, mais você ganha um peso para estar lá. Então, permita-se pular, pular, pular. Tem a historinha, né, do sapo, que tinha dois sapos que ficaram presos dentro de um pote, e um desistiu de tudo, porque ele disse não tem como sair, e o outro disse tem, 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 e começou a pular. Ele pulou tanto que aquilo virou uma base
não lembro o que era o produto, mas virou uma base sólida que permitiu que ele subisse e saísse. Então é isso. É um sábado reflexível, é um sábado de um mês que tem suas frequências com subidas e descidas, né? Ele é um mês de subidas e descidas, mas que a gente possa se permitir entender que mesmo com subidas e descidas, mesmo quando a gente diz não, tem gente que é do mal que está aqui, ó. Não, não, tá todo mundo é da luz, todo mundo é luz, só que alguns vão estar do lado da sombra, porque nós somos as duas coisas, entenda? Nós somos as duas coisas. Mas aquela coisa do sapo, pula, 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 usa a linha tênue para você ir subindo. E gradativamente você vai entendendo que o lado da luz, quando você tem mais luz, é mais gostoso. Encerramos aqui com o nosso Saci Pererê, né? Saci Pererê também. Acho que vou fazer um vídeo só falando sobre ele e trazendo um pouco do Jung nessa história desse ser, né? Tanto esquecido do nosso país, né? A gente está mais sempre com inconsciente coletivo americanizado, né? Então, ó, aqui é o nosso Brasil. É isso, gratidão, gratidão, gratidão a você que esteve aqui com a gente. Muita gratidão, que Deus abençoe. Que hoje seja um sábado abençoado, que cada um que passa aqui receba muita luz, e possa dar seus saltos, saltinhos pequenos, né? Não precisa ser um salto quântico, não. Saltinhos pequenos para se elevar cada vez mais. Gratidão. E assim é.